Queridos e queridas, paz e bem, nós estamos com o nosso coração cheio de alegria e gratidão neste mês de Nossa Santa, mês de agosto, e como parte da nossa programação tão especial da festa de Santa Dulce dos Pobres, nossa intercessora, nós estamos também fazendo esse momento de bate-papo, de conversa com vocês que nos acompanham através das nossas redes sociais neste programa Uma Santa e 13 Virtudes. Eu já falei em outros programas aqui que esse programa tem a finalidade de nos fazer entender melhor e conhecer ainda melhor quem é Santa Dulce, as suas virtudes e aquilo que ela tem a nos ensinar. E hoje nós vamos falar sobre Santa Dulce, uma líder afetiva. E para nos falar sobre esse tema, claro, a gente não poderia deixar de trazer Maria Rita, porque Maria Rita aprendeu com Santa Dulce a ser líder, com certeza, e já está há mais de 30 anos liderando e coordenando as obras sociais Irmã Dulce. Maria Rita é sobrinha de Santa Dulce, todo mundo sabe. Nós vamos conversar um pouquinho com Maria Rita. Seja bem-vinda, paz e bem. E nós agradecemos a sua presença mais uma vez. Ela esteve conosco no programa 30 anos de presença e vocês pediram, deram sugestão para que Maria Rita viesse e ela retornou. Obrigada por essa oportunidade. É sempre bom a gente falar de Santa Dulce, seu exemplo, não é? É um exemplo muito forte. Quantas vezes ela precisou dizer não a alguém? Quantos nãos ela recebeu na sua vida, né? Mas ela sempre usou da ternura, do amor, para dizer as verdades para as pessoas quando era necessário. Então eu acho que a gente precisa muito se espelhar no exemplo dela, beber nessa fonte, né? Todas as vezes que nós temos dúvidas, e a escola de dulcismo está aí para isso, para que a gente possa sempre visitar, procurar casos, exemplos que ela nos deixou. Então, para falar sobre esse tema, eu me lembrei de alguns fatos, alguns até que as pessoas me contaram na semana passada, um deles na semana passada. Um eu gosto muito de citar porque era uma pessoa muito próxima dela, o motorista da casa, na época dos tempos heróicos, e ele era uma pessoa muito simples e às vezes não percebia quanto também é importante, né? A aparência, a gente se apresentar bem. E um dia ele apareceu muito à vontade para acompanhá-la, e ela depois desse dia, ele me contou, depois desse dia, ela chamou ele num cantinho e disse: meu filho, você já viu essas pessoas que andam sem fazer barba, de chinelo, que vão trabalhar assim? Não fica bem, não é? As pessoas têm que se apresentar bem, nem sempre arrumadinhos, isso dá valor ao trabalho. E ele contou que ele sabia que ela estava falando para ele, que ela estava falando para ele, mas foi tão sutil, foi tão delicada em passar a mensagem que tocou muito ele. E outro foi até Márcio Didier que me contou que aconteceu na festa de agosto do ano passado. Ele deu carona para uma médica que estava aqui, uma médica geriatra, que já tinha saído há muitos anos da obra, e ela contou um fato de que Irmã Dulce chegou lá na geriatria e viu que um paciente tinha se urinado e que molhou sem querer o chão. E ela chamou a médica e disse: doutora, seria bom enxugar o chão, porque outro paciente pode passar, escorregar, levar uma queda, e aí é perigoso. Ela disse: eu já chamei uma funcionária da limpeza. Ela voltou a falar, ficou mais um tempo ali e voltou a falar: doutora, eu estou preocupada, esse chão molhado, pode acontecer um acidente. Aí a médica: irmã, eu já chamei uma pessoa para limpar. Ela esperou mais uns 2 minutos e pegou um pano, e enxugou e limpou.
E aí a médica disse: não, irmã, deixa que eu faço para a senhora. Mas ela passou uma lição de humildade, de necessidade, de urgência. Ela estava vendo, né, pressentindo que alguma coisa ia acontecer e o que custava, né? E tantas vezes a gente pensa assim: não, isso não é minha função. E é nossa função. Se a gente está vendo um risco, ou se já teve, né, Santa Dulce que chamou e a gente não viu. Então foi uma coisa que ela disse que aprendeu muito ali com Santa Dulce. E outra foi mais recente, foi a semana passada. Eu procurei uma médica para fazer um tratamento e ela foi anestesista aqui nos tempos heróicos, década de 70. Irmã Dulce passou e disse: vem aqui, minha filha, eu vou precisar de você. Aí entraram no necrotério e tinham 2 pacientes vivos. Um deles estava com míase, a cabecinha cheia de bicho, e ela disse: eu preciso que você dê um cheirinho para esse paciente. E ela disse: tá, irmã, eu não quero que ele sinta dor na hora que eu tirar os bichos da cabeça dele. Aí a médica veio, colocou o cheirinho e irmã Dulce começou. Santa Dulce começou a tirar os bichos. Ela disse: eu lhe ajudo, irmã. Ela disse: não, não precisa não, eu mesmo faço. Eu chamei você para me ajudar aqui, mas eu mesmo faço. Ela disse que não se conteve e ajudou também. Então é outro exemplo, né? De você convencer pelo exemplo que você dá, né? E a gente aprende assim. São nesses exemplos positivos e não através da autoridade, da força, não é? E a frase dela que eu mais gosto: sempre que puder, fale de amor e com amor para alguém. Faz bem à alma de quem fala e aos ouvidos de quem ouve, não é isso? Com certeza. Isso que Maria Rita fala para nós é muito interessante, porque Santo Agostinho dizia que se as palavras convencem, o testemunho arrasta. Então, Santa Dulce, ela soube conduzir bem as obras e tudo aquilo que passava pelas mãos dela, não porque ela tinha uma formação intelectual, ela não era formada em gestão social, não tinha tantos conhecimentos de relações públicas, mas, minha gente, é interessante perceber como Santa Dulce se deixou conduzir pelos ensinamentos de Deus e, ao mesmo tempo, pela realidade que batia em sua porta. Ela tinha essa capacidade de fazer uma leitura do social, mesmo sem nenhuma formação acadêmica. E aí a gente entende que o líder não é aquele que detém todos os conhecimentos, mas que se coloca a caminho para aprender com os fatos. E nós tivemos, inclusive, acesso a um texto que está sendo construído sobre a inteligência emocional de Santa Dulce. E a vida de Santa Dulce, ela é marcada, dentro dessa liderança que ela exerceu, de muitos sims e de muitos nãos. Ela recebeu muitos nãos, mas ela também recebeu muitos sims. Santa Dulce, ela nunca perdeu a ternura, nunca perdeu o afeto, sobretudo nunca perdeu o amor naquilo que ela fazia. E o verdadeiro líder é aquele que muito ama. E o tema da nossa festa é justamente esse ano, uma mulher que muito amou. Eu queria que Maria Rita pudesse nos falar um pouco sobre essa inteligência emocional na liderança de Santa Dulce, de saber lidar com as dificuldades, mas também saber lidar com o sucesso, porque Santa Dulce, ela alcançou um certo prestígio social, não buscava isso, mas isso veio como consequência. E nunca perdeu o afeto, o olhar carinhoso, e nunca perdeu o foco, que é os mais pobres. Então, se a senhora puder partilhar com a gente. E nunca perdeu a alegria, né? Sim. Mesmo nos momentos das dificuldades. Eu acho que ela foi criada com muito amor, né? Foi educada de uma maneira que, mesmo sem a mãe, que diz assim: quando acontece alguma coisa na família, porque tem alguma desestrutura. Ela não teve, né? O pai dela contou muito com as tias que ajudaram nessa criação, nessa formação religiosa. Então ela viu desde cedo o outro lado da vida.
as dificuldades que as pessoas tinham. E eu acho que daí é que esse amor pelas pessoas mais necessitadas era tão grande, exatamente ao ponto dela sacrificar a própria vida, né? E como você disse, ela nunca baixou a cabeça quando recebia um não, ela aceitava, porque ela tinha um objetivo, um propósito maior, né? Que era cuidar das pessoas e manter as suas obras. E a gente tem que aprender no nosso dia a dia. Quantas vezes a gente recebe um não, tem uma desilusão com as pessoas, enfim, onde você às vezes mais espera, né, que as coisas aconteçam, vem decepção. Então a vida é feita disso mesmo, e a gente aprende a cada dia. E aprender com Santa Dulce, para todos nós, o momento que a gente vive hoje, é uma fonte de sabedoria, porque é a fonte do amor, a fonte original do amor. A gente não encontra na vida de Santa Dulce, as pessoas que escrevem sobre ela, estudam sobre ela, nada que desabone seu comportamento. Ela sempre tem uma lógica, a lógica do amor, né? Nada faz com que ela se abata. Ela sempre luta por uma causa. E eu acho que deveria ser a causa de todos nós, não só as pessoas que trabalham aqui, mas que as pessoas procurem ter o amor como prioridade, né, nas suas vidas, que aí fica tudo mais fácil. E não esse ódio, esse rancor, a violência, essa vontade de destruir o outro, ter inveja. Então acho que ela é uma grande mestra para todos nós. Sim. Mestra da extrema caridade, vai dizer a professora Patrícia, lá de São Paulo. E já quase finalizando, a última pergunta. Uma vez, recentemente, na verdade, eu estava conversando com um amigo, Dom Gregório, né? E ele me disse algo que, poxa, me marcou profundamente. Ele disse assim: as obras sociais é uma escola. O tempo que eu passei lá como bispo auxiliar, que eu podia ir lá no santuário, nas obras, eu não saía dali a mesma pessoa, e os ensinamentos que eu tinha ali me ajudavam na minha vida pessoal e pastoral, e nunca partilhei isso com ninguém. E ele conversava comigo e dizia: eu acho que as obras sociais não é apenas uma escola no campo da saúde, porque a gente sabe que aqui o hospital é um hospital escola, os residentes passam por aqui, mas é uma escola de humanidade. Todo mundo que chega ali aprende algo, se humaniza, palavras dele. E eu acredito muito nisso. A gente vai escutando, né, relatos, como religiosa também, as pessoas conversam com a gente. É interessante perceber que todas as pessoas que passam por aqui, sobretudo os colaboradores, que eu digo que tem a graça de tocar no carisma, independente das dificuldades, nós aprendemos algo. E pouco tempo, né, que eu estou aqui, eu posso dizer também que aprendi. Mas Maria Rita, que já está há mais de 30 anos aqui, eu acredito que existe uma Maria Rita antes e depois das obras sociais. Não numa mudança de identidade, de essência, de personalidade, mas no sentido mesmo de aprendizado, de virtudes que foram agregadas à sua vida a partir dessa escola de humanidades que é a obra social. Então, eu queria, se a senhora puder, né, falar um pouco sobre algo que a senhora pôde aprender com Santa Dulce, estando aqui nas obras sociais, para poder gerir bem a instituição. Claro, a gente sabe que tudo é condução de Deus, mas a providência de Deus passa por mediação humana, sempre foi assim e sempre vai ser. Irmã Dulce foi instrumento de Deus, então Deus utilizou da humanidade dela para poder amar e servir, e continua se utilizando de todos nós, apesar da nossa fraqueza. Então, se a senhora puder falar sobre isso, né? Uma virtude, um ensinamento que a senhora aprendeu com Santa Dulce, líder afetiva, para que a senhora também, né, lidere bem as obras.
eu tive a graça, né? A graça especial e a alegria de poder ter convivido com ela em vida ao longo de 35 anos, desde bebezinha. Eu acho que ali já começou um aprendizado com a forma carinhosa como ela atendia a todos. Às vezes as pessoas que chegavam na porta, ela cansada, morava no Rio de Janeiro, mas estava sempre aqui em férias e depois no trabalho, que a sede da empresa que eu trabalhava era aqui. E às vezes ela chegava exausta, final do dia, as pessoas na fila pedindo as coisas a ela, e ela tinha muita paciência, era amorosa, tocava nas pessoas, né? E mesmo quando ela dizia um não, hoje eu não tenho, hoje eu não posso, hoje eu não consigo, as pessoas entendiam. E esses aprendizados, depois, né, quando eu vim interinamente, depois fiquei, foram importantes, porque eu sempre procuro lembrar de como era no passado. Não que a gente tenha que fazer hoje, que as coisas são mais difíceis, né? São mais difíceis porque, por exemplo, no passado ela podia colocar pacientes em qualquer lugar. Hoje a vigilância sanitária não me permite, a gente tem Ministério Público, enfim, há uma evolução. O próprio compliance, né, veio para nos apoiar numa gestão de qualidade. Então, muita coisa que Santa Dulce fazia, hoje a gente não faz mais. Mas eu digo que quando a gente toca no carisma, a essência é muito próxima, porque a gente procura, através do conhecimento, dos ensinamentos dela, e a escola de dulcismo está sempre aí para balizar as nossas ações. A gente não, ela tem que sair do papel e mais para a prática ainda de todos nós, a gente pensar como ela fazia no passado e tentar se espelhar. Eu tive com o padre Júlio Lancelotti há 15 dias atrás e participei com ele de um momento inesquecível. Ele estava distribuindo calças e casacos com a logomarca uma foto de Santa Dulce, para que os moradores de rua lá de São Paulo saibam e peçam a intercessão de Santa Dulce. Eu achei lindo isso. Então ele distribuiu 700 agasalhos e calças para esses moradores de rua. E em um determinado momento, a gente já em pé há muito tempo fazendo essa entrega, um deles perguntou: "Padre, e o sapato?" Ele disse com a voz um pouquinho mais elevada: "Meu filho, você está vendo o sapato aqui? Hoje nós temos casaco e calça. Sapato deve ser outro dia, hoje eu não tenho." Ele olhou para mim e disse assim: "Como é que faria Santa Dulce?" Eu falei: "Faria assim, padre, porque eles já estão recebendo, hoje o senhor não tem." Então o senhor falou com muito carinho, mas teve que dizer: "Não, hoje não tem sapato." Então é isso que a gente tem que pensar. Mesmo quando a gente diz um não, como é que vai dizer esse não? Não é? Mesmo que a gente esteja impaciente com nossos problemas pessoais, a gente tem que ter sempre muito cuidado com o outro, com o próximo. Muito bem, obrigada, viu? Eu sei que sua agenda é cheia de compromissos, mas é sempre bom escutar aqueles que conviveram com Santa Dulce, que tocaram em Santa Dulce, que puderam aprender com ela. E para nós, como eu, né, que não convivi fisicamente, mas é sempre bom poder escutar pessoas que conviveram. E neste mês de agosto estamos felizes porque é o mês de Santa Dulce. Todos nós devotos, admiradores, pessoas que se sentem inspiradas por Santa Dulce, esse mês é especial porque a gente pode dizer que a santidade é possível e Santa Dulce é uma santa de nosso tempo. A gente teve a entrevista também aqui com o Lucas e ele pôde dizer isso, né, que a santidade é possível porque Santa Dulce é uma santa de nosso tempo. Como disse Dom Murilo, hoje não há mais desculpa para dizer que a santidade não é possível. Não, é fazer o ordinário de forma extraordinária. Isso mesmo, é fazer o ordinário de forma extraordinária.
e que com Santa Dulce aprendamos a fazer coisas extraordinárias no ordinário da nossa vida. E lembremos sempre, o verdadeiro líder não é aquele que sabe tudo, que tem domínio de todas as coisas, de todas as pessoas. Isso aí não é líder, né? O verdadeiro líder é aquele que é capaz de inspirar pessoas por uma causa e por um propósito, que é muito maior do que nós. E Santa Dulce fez isso, deixou aí para nós um legado de amar e servir. E vocês que estão nos acompanhando também são chamados a serem discípulos do amar e servir. Venha ao nosso santuário. Santa Dulce é coração e braços abertos sempre. Participe conosco da nossa trezena aqui no Santuário de Santa Dulce dos Pobres, aproveitando também para conhecer o seu memorial, todo o complexo santuário, as obras sociais também. Ajude também, sempre que puder, a manter essa instituição que é uma escola de humanidades, como disse Dom Gregório. Mais uma vez, Maria Rita, muito obrigada. Eu que agradeço, irmã, essa oportunidade. Paz e bem para você, para a senhora. Boa festa para todos nós. Boa festa de Santa Dulce. Viva Santa Dulce. Viva. E até o próximo programa. Paz e bem. Paz e bem.